Atos 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E chegando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo Jó à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam: Paulo, que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas, e nós concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Cípio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte
Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o, eles glorificaram o Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei, e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios, e apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram o voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze porque eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficaram sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito, e anda por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, chamando homens israelitas ao acudir. Este é o homem que por todas as partes ensinar a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo, Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzia no templo, e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e
pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo os soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se, o tribuno o prendeu e mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu porventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez um sinal com a mão ao povo. Feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, aí diz a seguinte, homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardado. Enfim. Aí, se você tem uma dessas, você pode conferir aí na sua casa. Ou então, simplesmente sintonizar um canal mais explicativo do que esse.